Então, vamos de apresentação, coisa que vocês sabem que eu não faço muito, por pura falta de paciência. Porém, essa é uma aula bem prática, eu acho, bem simples. Então, ficou muito melhor do que ficar escrevendo, lendo o roteiro. Bom, eu vou começar relembrando a tríade da organização. Esse desenho está na apostila de vocês do Travessia, tá? Essa é uma criação minha, mas ao mesmo tempo não é nada assim que nunca ninguém tenha pensado. É só a minha forma de explicar para vocês e a minha forma de fazer sentido também na minha cabeça. Existe a tríade da organização. A tríade da organização é composta por método, sistema é sinônimo de ferramenta. Poderia até estar escrito ferramenta, mas isso aqui é uma imagem que eu coloquei aqui. Sistema de organização é o sinônimo de ferramentas de organização. Sinônimos, só porque quando a gente fala sistema, às vezes é uma palavra que parece um pouco mais complexa. Boa noite, Janice. Espero que você tire coisas boas dessa aula. Janice está de ouvinte com a gente, voltando para casa. Mas se tiver alguma pergunta, se quiser falar ou botar no chat, fica à vontade. Método e ferramentas de organização são essas duas coisas que andam juntas. A gente geralmente tem a ferramenta, que é o lugar onde a gente faz, e o método, que é como a gente faz. Todo mundo rouba métodos de outras pessoas e todo mundo cria o seu e todo mundo já tem um método acontecendo, só que geralmente a gente não tem organização e tempo para poder ficar levantando tudo isso, analisando tudo isso. A tríade da organização, ela é fechada pela revisão. O hábito, revisão é uma palavra batida já do GTD para querer dizer hábito. O ponto mais importante, o que fecha, o que faz ser relevante na sua vida, o seu método de organização e as suas ferramentas de organização é o seu hábito de manter isso corrente, de manter isso atualizado. Então, essa é a tríade da organização. A aula de hoje vai ser só sobre sistema. A gente vai focar aqui no sistema, a gente vai focar nas ferramentas de organização e na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o método. Eu já anotei uma ideia da gente ter uma aula só sobre revisão semanal e mensal. Já tem algum conteúdo sobre isso no Travessia, nas aulas da mentoria, vocês já têm acesso a algum material e alguma teoria de revisão, mas eu não sei se a gente teve uma aula com profundidade só sobre revisão semanal ou só sobre revisão mensal. Eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que a gente já tirou dúvida, eu acho que a gente já respondeu muitas perguntas a respeito, mas de um jeito estruturado, um pouco mais metódico, eu acho que a gente ainda não teve essa aula. Então, também pensei da gente fazer isso mais para frente, certo? Essa é a tríade da organização. O ponto mais importante é o hábito, por isso que ele está em cima. O que geralmente acontece é que essa tríade ela fica um pouco capenga. As pessoas acham que ferramenta é tudo que tem. Eu vou me organizar, eu preciso de ferramenta, eu preciso. Às vezes a gente fala o nome de um aplicativo para querer dizer a organização que a gente vai fazer naquela área da nossa vida. A gente geralmente tem muito foco em sistema, pouco em método e um pavor coletivo de revisão. É mais ou menos isso que acontece e a gente, né, desmistifica essas coisas aqui. Mas eu quis trazer e começar logo pelas ferramentas, porque essa era uma aula que eu ia dar, terminei descartando a aula que eu ia dar da imersão, e foi um dos temas que as meninas que chegaram agora mais queriam ver. E como eu sei que é um fetiche, vamos tirar isso da frente, vamos falar, vamos dizer como é que é, pronto, acabou. E aí a gente segue fazendo o trabalho que é muito mais relevante. Não que as ferramentas não sejam relevantes, mas é um pouco assim, dar a José o que é de José. Tem que ter um foco na ferramenta que a gente vai usar, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu falei isso para as meninas antes da Valentina e da Janice entrar. Eu vou passar por esse material, vou falar tudo, podem me interromper. Se der tempo, eu vou depois falar um pouquinho mais sobre toda essa tríade aqui, um pouquinho de teoria para ficar gravado, e aí a gente pode parar a gravação e tirar dúvidas, porque a gente tem bastante conteúdo para a semana que vem também. E para você que está vendo a gravação, isso aqui que eu estou mostrando, esse PDF, esse mapa, ele está aqui na descrição, embaixo da descrição da aula. Então, você pode baixar.